essa intimidade perto dele, o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E assim como Jesus curou quando esteve sobre a terra e tem curado durante o tempo todo desde que partiu até este dia, continuará curando. E eu te digo, se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não somente morreu por nossos pecados, também morreu para nos curar de nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. Uma grande pregadora que restaurou o ministério de milagres no século passado. Meados do século passado. Lhe perguntaram como as pessoas eram curadas e ela disse: deixe-as passar um tempo com o Senhor, adorando-o, e elas serão curadas por Ele. Adore-o, adore-o, adore-o de todo o coração, não se distraiam. Quando eu falo de milagres, não são apenas os milagres de cura, mas de provisão, de libertação, de restauração, porque o Senhor faz tudo isso por nós. Amém? Sua irmã a trouxe de Córdoba, cidade da Colômbia. É a primeira vez que ela vem. Há um mês, sua filha cometeu suicídio e tem sido um momento muito difícil para ela. Quando o pastor deu a palavra, Alguém está desesperado e não consegue encontrar uma saída. Desesperado e é como um ultimato. Tipo, Senhor, por favor, um clamor ao céu. Faça algo por mim. O Espírito Santo está tocando sua vida nesta hora. ela nunca havia sentido uma paz como a que sentiu naquele momento. E ela está confortada e mais livre. Amém. Venha, filha, venha. Eu quero orar por você. Desde o terremoto, a terra está se movendo para mim. A pastora deu a primeira palavra. Há uma pessoa que está sofrendo de vertigem. Quando tenta sair da cama, tudo está girando e, mesmo quando está parada, ela sente vertigem. Pode ser que você não esteja aqui, pode ser que esteja aí, na cama e, por meio da televisão ou da mídia, esteja recebendo seu milagre. Isso sai agora e nós declaramos cura para essa pessoa. E esse espírito está saindo agora mesmo da sua vida. Agora, se você estiver aqui, aproxime-se, por favor. Amém. Amém. Aleluia. Vamos dar glória a Jesus, igreja. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor. O médico é uma ovelhinha do avivamento, mas ele me disse que na semana passada seu filho de 21 anos teve uma hemiplegia, o que significa uma paralisia completa do lado direito. Ele foi hospitalizado, se recuperou, eles fizeram um exame e disseram oclusão total da artéria carótida esquerda, e diz aqui, devido a um coágulo, devido a um trombo. Ele veio e pediu oração na sexta-feira e a mudança de diagnóstico foi imediata. Seu cérebro estava bloqueado. De sexta-feira até hoje, eles fizeram todos os exames novamente. Todos eles, absolutamente todos eles. Hoje eles fizeram o maior exame, que é uma angiografia cerebral, para ver todos os vasos cerebrais e eles estão normais. Tremendo. Amém. Vamos lá, avivamento. Vamos nos levantar e dar glória ao Senhor. Se deseja saber mais sobre Jesus, saber o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer em sua vida, então preste muita atenção nas palavras a seguir.
O nome de Jesus lhe dá autoridade para ver coisas como as que vemos neste lugar. Não há força no homem. Não há poder nas mãos dos homens para trazer saúde, para poder curar, para poder libertar. O único nome poderoso que pode lhe trazer cura, que pode lhe trazer amor, que pode chamá-lo da morte para a vida, que pode lhe dar oportunidade e identidade. É o único nome dado aos homens no qual também podemos ser salvos. E seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Ele merece adoração, ele merece exaltação, ele merece salva de palmas. O único nome que tem autoridade para levantá-lo, curá-lo, mas também para salvá-lo, é o nome de Jesus. Amém. Pois não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, diz o apóstolo. Somente no nome de Jesus você pode encontrar o perdão dos pecados. Pode encontrar uma segunda chance. Pode encontrar misericórdia. Você pode encontrar reconciliação. Você pode encontrar perdão, salvação, vida eterna em nome de Jesus. Acredito que ele merece uma forte exaltação. Se ele é a fonte da salvação, se ele é a fonte da cura, da libertação e da bênção, por que não se render ao único nome dado aos homens no qual há descanso, paz, bênção, salvação e cura? Você está pronto para dar a ele esse lugar? Feche os olhos e vamos fazer essa oração juntos. Quero pedir um favor à igreja para me acompanhar em voz alta e digamos a ele: Senhor Jesus, eu preciso de ti. Tu és o meu rei. É meu Senhor. O centro do meu coração. Meu único e suficiente Salvador. Lave meus pecados com seu precioso sangue e escreva meu nome no livro da vida eterna. Nunca o apague. Ajude-me a ser fiel a ti. Ajude-me a ser fiel à tua palavra, todos os dias da minha vida, até o dia em que eu possa estar contigo, caminhando contigo, em fidelidade, pela eternidade. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Dê a Jesus uma salva de palmas. A seguir você encontrará uma poderosa pregação que transformará a sua vida e lhe dará a convicção em sua alma de que o Senhor sempre pelejará por você. Não se distraia, porque uma palavra pode mudar sua vida para sempre. Com você, o pastor Ricardo Rodrigues. Mas a unção, quando ele fala sobre a unção, ele está falando sobre o Espírito Santo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, digam comigo, a unção nos ensina todas as coisas. Não sei quantos acreditam nisso, mas digam. A unção, estamos falando do Espírito Santo. Como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amém. A unção nos ensina todas as coisas. Sabe, quando Israel o Senhor os tirou do Egito, eles não conheciam outra nação. Eram escravos no Egito. Não conheciam o caminho para a terra de Canaã. Eles não sabiam como chegariam lá. Tinham muitas dificuldades. Tinham um mar pela frente para atravessar. Tinham um deserto pela frente para atravessar. Eles não sabiam. Mas o Espírito Santo, no meio deles, era aquela nuvem de glória. Durante o dia, era uma nuvem de glória. À noite, uma coluna de fogo que os conduzia à terra prometida. Eles não conheciam a rota, mas tinham alguém para guiá-los e mostrar-lhes o caminho. Bem, talvez não saibamos muitas coisas depois de nos convertermos.
Vamos à igreja, entregamos nossa vida a Jesus. Somos ensinados a orar, a ler a Bíblia, a nos reunir. Os rudimentos de nossa fé cristã. Mas não sabemos como chegar à bênção. Não sabemos como alcançá-la. Não sabemos como conquistá-la. Não sabemos como avançar. Mas não estamos órfãos. A unção que recebemos do Santo permanece em nós e nos ensina todas as coisas. Todas as coisas. Jesus disse: o Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas. Ele os guiará em toda a verdade. Aleluia! E eu digo todas as coisas, digamos, tudo é tudo. Em Isaías, eu estava lendo quando o Senhor diz: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador, para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada, no devido lugar, ou a espelta, na margem. Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Em outras palavras, foi o Espírito Santo que ensinou o homem a semear. Foi o próprio Deus. E aqui está escrito que Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina como avançar, como prosperar, como ser pai, como ser marido, como ser esposa, como ser empregado, como ser chefe, como ser aluno. Ele nos ensina todas as coisas. Se você não sabe como alcançar suas promessas, você não é um órfão. O Espírito de Deus está aí para ensiná-lo a alcançar as bênçãos e ensinar-lhe todas as coisas. Aleluia! E é sobre isso que quero falar, o professor particular. Digam comigo, o professor particular. É um professor, e vou explicar da seguinte forma. Voy a decirlo así, es un profesor particular que una familia É um professor particular que uma família tem e a quem confia a educação dos seus filhos. de los suyos. Antes de existirem escolas, Los colegios como hoy existen, las familias como existem hoje, as famílias contratavam um professor para lhes ensinar tudo. era la forma en que Essa era a maneira como eram educadas. Por exemplo, Platón fue el tutor de Platão era o professor de Aristóteles e Alexandre o Grande. Ou seja, ele era o professor deles. Naquela época, havia um professor em casa. en este entonces. Agora há um professor em nosso coração, que é o Espírito Santo. Ele é aquele que nos ensina todas as coisas. que nos guía. É Ele quem nos guia no caminho. Aleluia! Portanto, Ele é o professor particular. Ele não é o público. Ele não é o que está na sala de aula. Ele é meu professor. Ele me ensina tudo de forma particular. Vou apresentar uma ilustração para a igreja hoje, como é o caso de Jacó. Jacó, quando foi concebido no ventre de Rebeca, era uma gravidez de gêmeos. Embarazo gemelar. Havia 2 meninos vindo ali, Jacó e Esaú. E houve uma batalha no ventre de Rebeca, e ela estava dizendo: para que eu quero a vida se já há uma luta acontecendo lá dentro? E o Senhor lhe disse, ela não sabia que havia 2 filhos, mas o Senhor lhe disse, há 2 nações em seu ventre, e a mais velha servirá à mais nova. Em outras palavras, o mais novo será o líder, ele será o escolhido por Deus. E Esaú nasceu em uma batalha. Esaú nasceu e, atrás dele, pegando Esaú pelo calcanhar, nasceu Jacó. E eles o chamaram de Jacó, que significa suplantador ou enganador ou aquele que pega pelo calcanhar. Ele era o autor da bênção. Rebeca sabia disso porque Deus lhe disse. Não era o desejo de Isaac, não era o desejo de ninguém mais, era o desejo de Deus. Quando ele cresceu, Isaac já estava cego. Chamou Esaú e lhe disse, cozinhe para mim, vá caçar um animal, cozinhe-o para mim, pois eu te abençoarei, para que eu não morra sem abençoar-te. E a mãe, Rebeca, que sabia de tudo, achou que a bênção iria embora e aconselhou Jacó a se vestir como seu irmão.
e fingir ser seu irmão. Ou seja, foi ela quem criou o engano. Jacó foi chamado de enganador, mas a mãe foi quem provocou o engano. E isso faz parte da cultura que eles tinham em Harã. Como Rebeca é irmã de Labão, para aqueles que leram Gênesis, Labão e Rebeca são irmãos. E Labão foi quem enganou Jacó. Ele lhe cobrou 7 anos pela filha mais nova e lhe deu a mais velha. Depois mais 7 anos pela mais nova e, em seguida, mudou seu salário 10 vezes. Era uma cultura de engano. Portanto, Rebeca não era exceção. Ela estava ensinando seu filho a trapacear, e ele trapaceou, e o resultado foi o exílio. Seu irmão o ameaçou de morte e ele teve que fugir. Isso foi ensinado pela mãe, pela cultura dos Harã. Mas Deus quer nos ensinar. O Espírito Santo quer nos ensinar. Que você diga, não. Eu não fui ensinado pela cultura latino-americana ou pela cultura do século 21, ou pela televisão ou pela internet. Fui ensinado pelo Espírito Santo e Ele sabe como me conduzir à bênção. Aleluia! Aleluia! Então, ali, na estrada, Deus intervém em Jacó. Em um sonho que lhe foi dado por Deus, quando acorda, diz a ele: se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então, o Senhor será o meu Deus. E isso é o que conhecemos hoje como um novo nascimento. Quando você se volta para Ele, quando diz que Jesus é o Senhor, Jesus é o meu Deus. E de tudo o que você me der, eu separarei um dízimo para você. É quando o Espírito Santo entra para nos ensinar. Quando Ele é o seu Deus. E o favor de Deus vem sobre Jacó, alguém que foge, desprezado, desonrado, o pior. Mas agora, com esse encontro, ele chega à terra de Harã, onde está Labão. E a primeira coisa que acontece é a graça. Labão corre para encontrá-lo. Em um mês, Labão estava prosperando e disse: vejo que Deus me abençoa pelo teu trabalho. Qual é o seu salário? E embora ele o tenha enganado, Deus o protegeu do engano. E Deus, em 20 anos, não apenas lhe deu a esposa e os filhos, mas também o ensinou a fazer riqueza. Porque foi Deus quem lhe disse como fazê-lo. Ele lhe disse como colocar aquelas varas quando as ovelhas chegavam ao coxo, e como elas se multiplicavam. E em 20 anos ele era o homem mais rico do Oriente Médio, ensinado por Deus. E Deus lhe disse: você me fez um voto, você me fez uma promessa, e agora eu lhe digo, volte para a casa do seu pai. Isso é guiado pelo Senhor, ensinado por Ele. Por que você volta, Jacó? Porque o Espírito de Deus me falou que voltasse. Quando ele voltou, Labão queria matá-lo, mas não pôde fazê-lo porque o Senhor me disse: cuidado, não seja duro com Jacó. Ele é meu servo. Proteção. Anjos. Leia isso em Gênesis. Em Gênesis 30, 31 e anjos ao redor dele. Proteção divina. E é isso que eu digo. O professor particular, aquele que lhe ensina como andar, o que fazer, como negociar, quando entrar e quando sair. A pergunta que faço é: como você faz seu trabalho? Como faz sua vida? Com sua força? Como foi ensinado pelos outros? Como todo mundo faz? Como você aprendeu da sua família? Como você aprendeu da escola, da vizinhança ou como Deus? Porque o resultado, quando você faz isso com suas próprias forças, sempre será aflição. Jacó já estava aprendendo a lição e, de repente, ouviu que seu irmão estava vindo com 400 homens para atacá-lo.
Jacó fica com medo e começa a pensar: como vou me defender? E então ele usa a astúcia que tinha em seu DNA, que tinha de Arã, de sua mãe, de Rebeca. E começa: bom, vou lhe enviar presentes. E ele começa a lhe enviar presentes e mais presentes para aplacar sua raiva. E naquela noite ele foi para a cama e não conseguia dormir. Quantos sabem que, às vezes, na insônia, Deus está batendo na sua porta para que você mude uma decisão ou uma atitude? Bem, ele sabia que algo estava acontecendo. Levantou-se no meio da noite, deixou a família de lado, foi para outro lado e começou a chorar a noite toda. Isso é o que o Espírito Santo ensinou. As Escrituras dizem que ele chorou, clamou e venceu. Naquele dia, Deus o abençoou. Naquele dia ele ganhou a bênção. Naquele dia Deus mudou seu nome. Portanto, quando somos ensinados pelo Espírito, não somos derrotados. Pode haver engano, tropeço, mas Deus sempre nos leva à vitória. Ele é o professor particular de a gente. Ele é o professor divino. Não sei como você alcança suas bênçãos pelo meio de cotoveladas. Força, astúcia. Como os homens fazem, ou como o Espírito Santo ensina. Davi chegou ao acampamento de Ela, onde a batalha estava acontecendo. Ele era um jovem, não era militar, e estava levando comida para seus irmãos quando encontra a famosa batalha contra Golias. E então ele diz: quem é esse incircunciso, para que desafie os exércitos do Deus vivo? Todos nós conhecemos a história de Davi e Golias. Mas algo aconteceu antes da batalha. O rei ouviu que Davi dizia isso. E Davi lhe contou sua história. Como Deus o tinha ensinado. Como ensinou ele a defender seu rebanho do leão. Como, quando ele foi arrebatado, o Senhor o apoiou. Ele estava dizendo: fui ensinado pelo Espírito Santo, fui ensinado por ele, pois ele era um ungido. E esse é o texto de hoje. A unção que você recebeu do Santo lhe ensina todas as coisas. Eu fui ensinado por ele. Então Saul disse: pronto, vá para a guerra. E Saul lhe deu a armadura e as armas, e Davi tentou andar com ela e não conseguiu. Ele disse: não, eu não fui ensinado nisso. Não, ele não foi ensinado porque sabia em seu espírito. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Ensinado pelo Espírito. Ensinado pelo Espírito derrubou Golias. Sei que vocês têm Golias pela frente. Sei que tem conquistas pela frente. Sei que às vezes tem um futuro incerto. Mas temos um professor particular, o Espírito Santo. Ele vai nos ensinar como conquistar, como vencer, como avançar. Aleluia! Aleluia! O ministério. Nós o fizemos da maneira que todo mundo faz. Queríamos fazer como todo mundo faz. Naquela época, as igrejas jejuavam aos sábados de manhã, tinham reuniões de jovens aos sábados à tarde e nós íamos fazer a mesma coisa. Mas o Espírito Santo nos disse para não fazermos. Depois, todo mundo tinha os grupos de células, que foi o boom dos anos 80 e início dos anos 90, que era a maior igreja do mundo, a igreja de Poyonji-cho, em Seul, na Coreia. E todo mundo queria fazer a mesma coisa e nós queríamos fazer a mesma coisa. Até que o Espírito Santo falou conosco e disse: não procurem números, tragam minha presença para a igreja. E, a partir daí, esse ministério foi ensinado pelo Espírito. Como conquistamos as pessoas? As pessoas dirão: mas como eles fizeram isso? Como eles conseguiram? Não é pelo exército ou pela força. É pelo Espírito Santo. Temos um professor particular. Ele nos diz como fazer, quando começar algo, quando ir ao parque,
quando ir ao Congresso Mundial, quando aparecer na TV, quando aparecer nas redes, quando aparecer no rádio, quando fazer campanhas, quando construir o Centro Mundial de Avivamento. Temos um professor particular. Se alguém disser, eu não sabia como fazer isso, eu fiz do jeito que eu trouxe no meu DNA, do jeito que me ensinaram na escola, mas eu quero. Como o Espírito ensina todas as coisas, então eu quero o que tu tens. Mas a unção que recebestes dele permanece em vós, e não necessitais de que alguém vos ensine. Assim como a unção é o próprio Espírito Santo que vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira. Assim como ele vos ensinou, permanecei nele. Assim como ele os ensina, permaneçam nele. Permaneçamos como ele nos ensina. Teu sábio conselho em mim. Teu Espírito me guia. Tua presença sobre mim. Acenda um fogo em minha alma, Senhor. Tua presença sobre mim. Tu consegue saber.